Olá pessoal, mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre a forma trigonométrica do número complexo. Então veja, eu falei já um pouco sobre a forma trigonométrica, né, na aula passada, só que ficou uma porcaria, mas uma porcaria mesmo a aula. Não deu para ver nada direito, certo? Então eu vou refazer aquela parte que eu fiz lá, né, só que agora melhor. E vou terminar toda essa parte da forma trigonométrica do número complexo, tá bom? Eu vou fazer ela completinha aqui e vou explicar bem direitinho toda essa parte aí, tá bom? Antes de mais nada, vamos lá. As palavras-chave dessa aula é MFUNA, tá? MFUNA, NC de número complexo 4 e 5, tá? Número complexo 4 e 5. É a parte do livro lá que fala da forma trigonométrica do número complexo. A parte 4 dá aquela entrada, né? Fala sobre o módulo, o argumento, mostra lá o plano e tal. E a parte 5 fala sobre operações com número complexo, tá bom? Então, eu vou falar as duas partes hoje, já que é gravada, a aula fica melhor, fica bem visível. Eu consigo ser bem direto aqui, fazer a aula bem corretinha, né? Eu tiro aquelas partes que não ficaram boas e consigo fazer a aula. Então, essa é a palavra-chave. Lembrando que essa palavra-chave você vai encontrar onde? Você vai encontrar nos vídeos, tá? Você vai assistir os vídeos que começam com MFUNA, NC4 ou MFUNA, NC5. A playlist em que esses vídeos já estão colocados, tá? Tá no izinho aqui em cima, dá uma olhada no izinho ali. E tá toda a playlist. A playlist ela trata de todo o número complexo, tá? Só que essa aula especificamente é MFUNA, NC4 e NC5. Eu acho que não tá tão bem, não tem tanto exercício, não tem tanto problema ainda dessa parte. Eu vou colocar um pouquinho mais lá para ficar bem robusto essa playlist aqui de número complexo para você aprender bem o assunto, tá? E ficar craque no negócio. Então, ó. Primeiro ponto é falar sobre o que? O módulo e o argumento. O que é o módulo e o argumento? Então, antes de começar a falar sobre isso aqui, tá? Imagine, por exemplo, esses dias saiu na televisão que a polícia do Rio de Janeiro anda usando drones, né? Aí eles põem um drone lá em cima lá e os policiais lá embaixo ficam, cadê os bandidos, né? Lá nessa intervenção militar lá no Rio de Janeiro, né? Cadê os bandidos e tal? E daí o drone fica filmando e fica alguém lá na base lá assim, ó. Estou naquela casa ali, pega ali naquela casa, ó. Tô subindo, tô mudando, tô indo pra outra casa e tal, né? Então, só imagine que as casas estão tudo assim, ó. Elas estão tudo assim, né? Tá? Então essa rua aqui é 1, rua 2, rua 3, rua 4, rua 5, né? Rua 1, 2, 3, 4, 5. E essas aqui, né, na direção vertical é rua 1, 2, 3, 4, 5, tá? E daí o cara que tá lá na central, lá olhando no drone, ele vê lá os policiais indo por aqui e o cara pulando aqui de uma casa para outra, assim, né? Ou digamos que isso aqui são as quadrinhas. Vamos dizer que seja tudo bonitinho assim as quadrinhas, né? E os policiais estão aqui, ó. E os bandidos estão aqui, ó, né? Nessa quadra bem aqui, ó. Daí o cara fala assim: ou o cara tá na rua, entre a rua 34. Ou ele fala assim: ele chega na esquina 34. Ou ele fala: chega na esquina 33. Tá? O que eu quero dizer? É que o cara ele pode estar se referindo a uma posição por um par ordenado. Quando ele fala rua 33, aí o policial que está aqui, ele fala, tá, então a rua 33 vai ser, nós estamos na rua 1, então vai ser duas para cá, e como nós estamos quase na 2, é duas para lá. Então beleza, aí os caras vão, né? Aí os caras pularam agora, eles estão... Você agora tem que chegar na esquina 44. Aí o cara vai lá, 44, certo? É uma das formas do cara se ligar, né? É uma das formas do cara falar. Eu via lá na televisão, lá o cara falando assim, né? Pulou pra rua, na outra casa, a casa da frente. Pô, o que é casa da frente? Né? O cara vai ficar meio confuso, né? Com algumas orientações, certo?
ela tem que ser bem precisa. Então, o plano cartesiano, né, as coordenadas cartesianas, elas ajudam a gente a chegar num ponto bem específico. Quando ele fala assim na rua 33, se o policial tem o mapa na cabeça dele, ele fala, ele está aqui. E ele sabe onde é que ele está, ele fala, ele sabe, pô, 2 ruas para lá, 2 ruas para cá. E o cara corre, né? Não, agora ele foi para 44. Então quando ele está bem aqui, ele fala, agora está na 44. Daí ele pula mais uma para cá e vem para cá. Certo? Entende o que eu quero dizer? Então as coordenadas cartesianas, ela ajudam a localizar bem precisamente um ponto no plano. Certo? Tá. Agora tem um outro tipo de coordenada, que se você já viu algum filme americano, né? Você já deve ter algum filme de guerra americano, você já deve ter visto. O cara fala assim, ele está a 3 horas, a 100 metros de você, a 3 horas. O que ele está falando? 3 horas a 100 metros do cara. Então, ó, tá aqui o relógio, né? Então, 3 horas quer dizer que o ponteiro pequeno está aqui e o ponteiro grande está lá. Então, ele está falando que está nessa direção. Se o cara tem aqui o 12 está sempre no norte, então 3 horas ele está a 90 graus do norte. Ele sabe que ele está no leste. Tá? Norte, sul, leste, oeste. Aí ele fala assim, a 2 horas a 100 metros. Então 2 horas é essa direção aqui. Então ele tem a sua volta, né, a sua direção, certo? Toda dividida em 12. Então quando ele fala 2 horas, ele sabe que para lá é o norte, ele fala, então tá mais ou menos para lá, a 100 metros nessa direção, entendeu? Então se o cara lá da central, na favela lá, a rua não é assim toda retinha, né? As ruas são tudo assim. Ele pode falar assim, ó, ele está a 2 horas, né? A 2 horas, a 300 metros de você a 2 horas. Então o cara fala, pô, 2 horas, então ele tem para cá que é o norte, né? Então 2 horas, então 1, 2, 3. Aqui é o 90. Então divide em 3. Dividir em 3 geralmente é fácil, né? Ó, o teu dedo é dividido em 3 já é mais fácil. Então, você divide a direção norte. Então, 1 hora, 2 horas. Mais ou menos aqui a 300 metros. Então, o cara, pô, tem que ir pra lá, né? Aí o cara vai fazendo o quê? Ele vai fazendo zigue-zague. Ele vai chegando lá. Entende o que eu quero dizer? Esse daqui é o coordenadas cartesianas. Agora, e esse daqui que o cara fala em horas ou fala em graus, né? É 30 graus do norte. Né? Quem já serviu o exército, ou vai servir ainda, não tem 18 anos ainda, né? Você seguia pela bússola. E daí aí você vê as orientações no mapa, ele diz assim, siga a tantos graus, 1 quilômetro a tantos graus. Daí fica lá o cara que orienta, ele pega lá a bússola e fala, nessa direção aqui, e ele vai. E daí ele fica contando aqueles passos lá para ter uma ideia de quanto é a direção. A distância, certo? Esse daqui é só um pequeno detalhe, tá? É uma pequena amostra do que nós chamamos de coordenadas polares, tá? Se tiver alguém aí que é bom aí nisso daí, no exército, o cara sabe se guiar na selva e tal, põe aí, faz um comentário aí depois, coloca aí a tua experiência em relação a isso aí. Agora, pode ser que alguém fale assim, nada a ver, não é nada disso. Então, por favor, esclareça. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, esclareça, tá? Mas coordenadas polares é uma outra forma de eu dar uma posição precisamente no plano, tá? Uma das formas que eu falei é o sistema cartesiano, né? A rua aqui e tal, beleza. Mas, se você não tem as ruas, as direções bem certinho, uma outra forma são as coordenadas polares. Elas também dão precisamente uma posição, tá bom? E as coordenadas polares é o que a gente usa para a forma trigonométrica do número complexo, tá? Também chama-se forma polar ou forma trigonométrica de um número complexo, tá bom? Então, para entender isso aqui, primeiro a gente tem que entender o que é o módulo e o argumento, tá bom? Então eu vou pegar o plano cartesiano, tá? Tá aqui o plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y, beleza? O plano cartesiano ele é dividido em 4 partes. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante, correto? Bom, no primeiro quadrante o X é positivo e o Y é positivo. No segundo quadrante o Y é positivo, mas o X ele é negativo. No terceiro quadrante o X é negativo e o Y é negativo. E no quarto quadrante o X é positivo e o Y é negativo. Certo? Bom,
Para deixar bem claro isso aqui, eu vou pegar, por exemplo, o número complexo z igual a 3 mais 3i. E não vou pegar só esse, tá? Vou pegar os outros aqui também, ó. Z1 é 3 menos 3i. Vou pegar o outro aqui, menos 3 menos 3i. E vou pegar um outro aqui que é o menos 3 mais 3i, tá? Por quê? Porque cada um desses aqui vai cair num quadrante. E eu vou fazer essa demonstração, vou explicar esse negócio de módulo e argumento nos 4 quadrantes. Por isso, eu vou colocar aqui o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante, aqui o quarto quadrante, tá bom? Para isso eu vou até usar uma outra canetinha. Vou tentar fazer aqui o mais bonitinho possível, tá? Para ficar bem legal. Então tá aqui. Vou fazer o primeiro quadrante aqui, tá? Então aqui está o eixo Y. E o eixo X, tá? Segundo quadrante aqui, então aqui vai estar o eixo Y, tá? E aqui o eixo X. E eu vou fazer o eixo X um pouquinho maior para a esquerda aqui, tá? Aqui, ó, X, que é o Y, tá? O eixo X. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X, tá? No terceiro quadrante, também, então vou fazer aqui o eixo X aqui, ó. Está enquadrado aí. Não consegui entender bem aqui, tá? O eixo X e o eixo Y para baixo, né? Tá? O eixo Y aqui, esse é o eixo X, tá? Esse aqui é o terceiro quadrante, beleza? Vamos para ver tudo aí, primeiro. E o quarto quadrante agora é o eixo Y aqui, tá? O eixo Y, o eixo X aqui, ó. Certo? Tá? Os 4 quadrantes aí, beleza? Tá tudo certinho. Agora eu vou localizar o Z aqui nesse plano, tá? Então a parte real, que é o eixo X, é a parte real, e a parte imaginária é o eixo Y. Lembra lá do plano de Argand-Gauss, né? Tá? O plano de Argand-Gauss. Então, o 3, 3 vai ficar aqui, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, o número complexo está aqui. Esse é o Z, tá? O Z1 o Z1 ele é parte imaginária negativa. O Z1 é do quarto quadrante, ó. O X é positivo e o Y é negativo. Então, vou colocar o Z1 aqui, ó. Aqui, 1, 2, 3. E aqui, menos 1, menos 2, menos 3, tá? E nessa direção, aqui. Esse aqui é o Z1. O Z2 é menos 3, menos 3. É terceiro quadrante. Então, tá aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Então, tá aqui nessa direção. E nessa direção. Aqui é o Z2. E o Z3 é do segundo quadrante. Tá? Então, o X é menos 3. Então, é menos 1, menos 2, menos 3. E o Y 3. Então, 1, 2, 3. Tá? Então, aqui nessa direção. Nessa direção. Tá aqui. Esse aqui é o Z3. Tá bom? Bom. Então, estão localizados aqui no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Tá. Agora eu vou colocar esses complexos nas coordenadas polares. Na verdade, não vou colocar já, tá? Eu só vou mostrar as coordenadas polares dessa mesma posição. Tá? Lembrando que a posição, uma mesma posição, eu posso me referir a ela com as coordenadas cartesianas. Então, é a rua... Né? Rua por rua, eu digo a rua 3, rua 3. É 3, 3. Então, quer dizer, na terceira rua, na terceira rua. O cara já sabe disso.
tá? Ou eu posso fazer pelas coordenadas polares, como eu falei lá do relógio, né? Falei assim, a 300 metros a 2 horas. Então, a 2 horas ele pega a direção, 2 horas ele está a 300 metros, então tá mais ou menos isso aqui, 300 metros. Pá, entendeu? É isso que ele pensa. É claro que medir 300 metros numa direção, assim, no meio da quadra é difícil, mas ele consegue calcular mais ou menos, né? Ele sabendo quanto é cada quadra, então 300 metros ele tem uma ideia de onde é, entendeu? Mas num campo aberto, né, por exemplo, do exército, é mais fácil. O cara fala 30 graus como é que fala? 30 graus a leste do norte, tá? Então o cara vai pegar 30 graus aqui, ó, por exemplo, nessa direção. Ele vai andar 1 km. Então o cara fica olhando o tempo todo na bússola para ver se está indo naquela direção e contando os passos para dar 1 km, tá? Bom, eu na verdade não servi o exército, tá? Vou ser bem franco, eu pulei fora, né? Na época eu era meio abobado e eu pulei fora. Burro eu, né? Devia ter ido para o exército um tempo muito bom. Podia ter aprendido muita coisa de sobrevivência que hoje eu tive que aprender por conta, né? Mas, tá? Eu tenho uma noção. Tive colegas do exército e já andei no meio do mato, então eu tenho uma noção de como é que é. Deve ser uma noção bem fraca, né? Porque quem tem deve estar falando que eu estou falando bosta, né? Mas tá bom. Tá? Mas é nessa direção. Você entendeu o que eu quero dizer? É um ângulo e uma distância. Então, essa posição aqui, eu, em vez de falar as ruas, né? 3, 3, eu vou falar o quê? Eu vou falar um ângulo e uma distância. Tá? Então, para falar o ângulo e a distância, eu vou ligar a origem, tá? Tá a origem aqui, ó, a posição do número complexo. Então tá aqui, ó. Vou fazer sem regra mesmo, vai. Tá aqui, ó. Então, ligando a origem à posição do número complexo. Tá aqui, ó. Certo? Então, o ângulo que eu vou falar é o que nós chamamos de argumento. O argumento é o ângulo. E o módulo é a distância. Então, o argumento, né, vamos começar pelo módulo. O módulo vai ser o quê? Tá vendo que aqui, ó, vou fazer em todos eles primeiro. Ó, aqui e aqui, certo? Bom, você prestando atenção, olhando aqui, né, você vai perceber que a distância da origem ao número complexo em todos eles é igual, tá? Por quê? Porque aqui é 3, 3, né? Então é a diagonal de um quadrado de lado 3. Aqui também é a diagonal de um quadrado de lado 3. Ou diagonal de um quadrado de lado 3, tá? Só que não vamos levar em consideração aqui que isso daqui tá bem certinho aqui, tá? Vamos levar em consideração que isso daqui pode ser qualquer número, tá? Aqui tá bem certinho, mas vamos pensar em qualquer número. Então eu vou explicar como é que chega. Então você vai sempre observar que vai aparecer, quando você ligar aqui, essa distância da origem até o número complexo vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Olha o triângulo retângulo aqui. Ó, a hipotenusa de um triângulo retângulo. Ó, a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Olha, essa aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Pode ser esse aqui, ó. Certo? A hipotenusa de um triângulo retângulo. E a gente sabe pelo teorema de Pitágoras, né, que a hipotenusa de um triângulo retângulo vai ser a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Então, a hipotenusa a gente vai chamar de ρ. Essa o símbolo, tá? Esse é o símbolo do módulo. Isso quer dizer módulo. E o módulo, como é triângulo retângulo, então o módulo ao quadrado vai ser o quê? Bom, veja que esse cateto aqui é o quê? É a parte real do número complexo. E esse cateto aqui é a parte imaginária do número complexo. Nesse aqui, essa é a parte real do número complexo, essa é a parte imaginária. Esse é real e esse é imaginário, tá? Ó, vamos pegar esse aqui, que é o Z2. Ó, a parte real é menos 3, ó. E a parte imaginária é o quê? Menos 3. Nesse daqui, ó, a parte real é o 3. É o Z1, né? Esse aqui, ó, é o 3. E a parte imaginária é o quê? É o menos 3. Então, como isso daqui é a hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado vai ser um cateto, vamos pegar a parte real, né? A ao quadrado, mais a parte imaginária, B ao quadrado.
Tá? Lembrando que a gente pode dar nome ao número complexo como sendo o seguinte, ó, z é igual a mais bi, certo? Aí você fala, mas e um é negativo, outro é positivo? Não tem problema, porque quando você elevar ao quadrado, o que é negativo fica positivo. E o que é positivo vai continuar positivo. Então, a hipotenusa, né, ou melhor, o módulo do número complexo vai ser a raiz quadrada do quê? A ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? E sempre em valor positivo. Por quê? Porque o módulo é uma distância. Módulo é distância. Então não tem distância negativa. Ah, eu andei menos 5 quilômetros hoje. O que o cara quer dizer com menos 5 quilômetros? Ah, é que eu estava voltando. Ah, gente, frescura. Distância é positiva e pronto, acabou. Certo? Então o módulo vai ser sempre raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. É assim que a gente calcula. Então, para todos esses aqui, vai ser o quê? A parte real, 3 ou menos 3 ao quadrado. Vai dar 9, positivo. E a parte imaginária, 3 ou menos 3 também ao quadrado. Vai dar 9. 9 mais 9, 18. Raiz quadrada de 18 dá o quê? Tá? Aqui. Raiz quadrada de 18. 18 é 2 vezes 9. É 9 vezes 2, certo? Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de 2 não dá exato, então eu deixo lá a raiz quadrada de 2. Então, para todos esses aqui, tá? Para todos esses aqui, o módulo desses números complexos vai ser o quê? 3 raiz de 2. Para todos eles. A diagonal de um quadrado é sempre o lado vezes a raiz de 2. Não precisava nem ter feito tudo isso aqui, tá? Você grava isso. Se você ainda não sabe isso de cor, você vai gravar agora, porque eu estou te falando uma coisa que é para você gravar pro resto da sua vida. A diagonal de um quadrado vai ser sempre o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Então, se o lado aqui é 3, a medida é 3, então a diagonal vai ser 3 raiz de 2. Não, se a medida aqui é 10, 10, 10, a diagonal vai ser 10 raiz de 2. Ah, e se for π, vai ser π raiz de 2. E se for j, j raiz de 2. Ah, isso aqui que é j. Qualquer coisa. Vai ser o lado vezes a raiz de 2. Sempre. A diagonal do quadrado sempre vai ser. Então, todos esses módulos aqui vai ser o quê? 3 raiz de 2, que é a distância da origem até o número complexo. Tá? Então, a partir daí, eu já tenho menos direções, menos posições, porque o plano cartesiano, ou o plano de Ergen-Gauss, ou melhor, o plano, ele é infinito. Então, a partir de agora, eu sabendo onde é que é a origem, eu sei que o meu ponto está a 3 raiz de 2 da origem. Então, pode ser em qualquer lugar dessa circunferência com raio 3 raiz de 2, né? Uma circunferência, raio 3 raiz de 2. Certo? Deixa eu ver se eu tenho um compasso aqui. Aqui, ó. Então, eu sei que o meu número complexo, sabendo o módulo, ele está em algum lugar nesse aqui, ó. Tá vendo? Ixi, esse aqui ficou feio, hein? Esse aqui eu fiz na medida certa, mas esse aqui eu acho que eu fiz muito grande em relação aos outros ali, né? Então ficou feio. Mas vocês estão entendendo? Então, a partir do momento que eu já sei a distância, eu já tenho limitado o meu plano. Eu já sei a distância da origem que esse número complexo vai estar. Agora, em que direção? Aí entra a questão da hora agora. Ah, vai entrar às 1h30. Por que eu falaria 1h30? Porque, olha só, aqui é 0, aqui é as 3. 2 é aqui, 1 é aqui. 1, 2, 3, né? Então, se eu pegar o 90 e dividir por 3, vai dar o quê? 30 graus. Então, cada um aqui é 30 graus. 30 graus. Mas como é a diagonal do quadrado, é 45. É bem aqui, ó. Então, tem que ser 1h30, né, meu? 1h30. A 1h30, a 3 raiz de 2. Aí o cara sabe a direção. Bom, então 1h30, então é aqui, ó, 1h30. É esse ângulo aqui, ó. Aí, porque quando fala hora, já sabe, né? Só que a gente não vai falar hora aqui, tá? Aqui a gente vai falar o ângulo mesmo. O argumento vai ser um ângulo. E que ângulo? Então, aqui vai ser o quê? 45. 45 graus. Medido sempre do x, tá? Então, ó, 45 graus. E no segundo quadrante? Medido do x vai ser o quê? Vai ser esse ângulo aqui.
Então, no relógio seria o quê? 9, 10, 10 e meia. Né? Mas aqui não é relógio. Aqui a gente tem que fazer o quê? 90 mais 45. É 135 graus. Aqui é 45 graus. Tá? No terceiro quadrante vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó. Tá? Medindo a partir do x lá, do zero do x aqui, né? Lembra lá da trigonometria? A gente sempre mede o ângulo aqui, né? Está no terceiro ano, então é trigonometria. Se você ainda não sabe trigonometria, tem uma playlist lá de trigonometria, tá? Procura lá, playlist, ou entra lá no meu canal, lá no Problemas Resolvidos de Matemática, entra lá no canal, veja playlist e você vê uma playlist lá de trigonometria. Tem um monte de exercício, eu acho que tem mais de 100 exercícios lá. Tem um monte de exercício. Aí você vai aprender toda a trigonometria se você ainda não aprendeu, tá? Mas esse aqui vai ser o quê? Vai ser 180 mais 45. 180 mais 45 é o quê? O argumento aqui é o quê? 225 graus. E no quarto quadrante, o argumento vai ser esse aqui, ó. Tá? Vai ser o quê? 270 mais 45. Tá? 270 mais 30, 300 mais 15. Então, o θ aqui vai ser o quê? 315 graus. Tá? Então, esse é o argumento de cada. Então, esse número complexo aqui, ó, esse número complexo aqui, que é o z, tá? Ele pode ser localizado por um par ordenado, que é o 3, 3, né? A gente pode, lembra que a gente pode se referir a um número complexo por um par ordenado. O z, tá? O z eu posso referir como sendo 3, 3, tá? Mas, agora que eu tenho aqui as coordenadas polares, eu posso me referir a ele com dois valores. Agora, os valores das coordenadas polares, tá? Agora, eu não lembro se a gente põe primeiro a distância ou o ângulo, tá? Mas tanto faz, porque tá bem específico o que é, né? Então, você pode colocar 45 graus, 3 raiz de 2. Então, você sabe onde é que está o z, porque está a 45 graus do x a uma distância de 3 raiz de 2. E esse daqui? Então, esse daqui vai ser o quê? Vai ser 135 graus a uma distância de 3 raiz de 2. E esse aqui? Esse aqui vai estar a 225 graus a uma distância de 3 raiz de 2. E esse aqui? Esse aqui vai estar a 315 graus a uma distância de 3 raiz de 2. Tá? Então, veja, eu troco um par ordenado por outro par ordenado. Esse daqui seria o quê? Menos 3, 3. Esse aqui é o quê? Menos 3, menos 3. E esse daqui é o 3, menos 3. Lembrando que o primeiro é sempre o x e depois o y, né? Aí você fala, pera aí, né? Mas é muito mais fácil esse par ordenado aqui de plano cartesiano do que nas coordenadas polares. Realmente, eu concordo com você que é mais fácil aqui, sim. Só que, quando a gente usa, quando se descobre alguma coisa em matemática, né, pô, dá para fazer assim também. Aí você desenvolve toda uma teoria em cima daquilo ali. Você desenvolve toda uma teoria. Você vai fazendo, faz um, faz outro, aí faz um exercício de um jeito, faz outro. E você percebe que tem algumas vantagens de um método e tem desvantagens com aquele método. Tá? Então, aqui a gente está para ver algumas vantagens. Tá? Então, a primeira delas, tá? A primeira delas, não, eu não falei a primeira delas ainda. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, que é possível transformar, colocar num outro par ordenado, que é o ângulo e a distância. Então, agora a gente vai ver como escreve na forma trigonométrica, tá bom? Então, na forma normal, né, que não é a trigonométrica, do número complexo, a gente escreve A mais B, I. E a forma trigonométrica vai ser como? Vai ser o ρ, né, que é o módulo, vezes cosseno do argumento, mais I vezes seno do argumento. É assim que a gente vai fazer, tá? Esse argumento aqui a gente chama de argumento principal, tá? Tem o argumento, nesse livro que eu estou usando, que é o MFUNA, né? Ou em outros livros, em várias literaturas, o argumento ele sempre varia de 0 a 360.
É claro que se você estiver escrevendo em grau, porque se você estiver escrevendo em radiano, que é mais comum, tá? Ele varia de 0 a 2π, tá bom? Então, a gente escreve o número complexo na forma trigonométrica assim. Então, aqueles números complexos que estavam ali, aquele do primeiro quadrante, tá? Aquele do primeiro quadrante, o z era o quê? Era 3 mais 3i, certo? Agora, na forma trigonométrica vai ser o quê? 3 raiz de 2 vezes cosseno de 45 graus mais i seno de 45 graus. Eu ia escrever θ de novo, 45 graus, certo? O do segundo quadrante, tá? Que é z igual a menos 3 mais 3i, eu vou escrever o quê? 3 raiz de 2 vezes cosseno de 135 graus mais i seno de 135 graus. Tá? O do terceiro quadrante vai ser o quê? Z igual a menos 3 menos 3i e em forma trigonométrica 3 raiz de 2 vezes cosseno de 225 graus mais i seno de 225 graus. Tá? E o do quarto quadrante, o z, que é 3 menos 3i, vai ser 3 raiz de 2 vezes cosseno de 315 graus mais i seno de 315 graus. Tá? Aí você fala, mas deu mais trabalho para escrever isso aqui do que isso aqui. Realmente. Agora, se eu tenho um número complexo, se eu tenho lá um número complexo qualquer, esses números complexos aqui, e eu falo assim, transforme esse número complexo na forma trigonométrica. Então, se você consegue desenhar o plano cartesiano e rapidamente localizar ele, você chega nesses valores que nem eu fiz lá, né? Nessa página anterior eu fiz isso aqui, ó. Eu cheguei na forma trigonométrica através do desenho. Eu achei o ângulo, a distância, tal, fiz o desenho e achei, bem facinho. Agora, se eu não tenho isso, o que eu uso? Então, o módulo, eu uso o mesmo jeito que eu resolvi ali, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ponto. Tá? E o ângulo? O ângulo, eu vou tirar o seguinte, que tangente do ângulo θ, eu vou ter que investigar, tá? O ângulo não é tão simples assim. Tangente do ângulo θ vai ser o quê? Vai ser a parte imaginária sobre a parte real. Aí eu vou ter que investigar cada um desses aqui, isso daqui, para chegar nessa conclusão que o módulo é 3 raiz de 2 e que o ângulo são esses aqui, certo? Então, por exemplo, desses aqui, tá? Então, o módulo eu não vou calcular porque eu já calculei e do outro lado lá e a gente já viu. Mas o ângulo de cada um deles. Então, esse do primeiro quadrante, a tangente do ângulo vai ser o quê? B sobre A. Então, vai ser 3 sobre 3, que é igual a 1. Aí você fala, tangente de 45 é 1. Tá vendo? É assim que a gente faz. A gente calcula a tangente do ângulo. E daí conclui qual que é o ângulo, porque você conhece a tangente. Mas e se der um número todo esquisitão lá? Aí você vai pegar uma tabela lá de tangente ou alguma coisa assim. Ou tem calculadores que calculam tangente. Então você fala assim, isso daqui, na verdade, a gente fala assim, ó, o arco cuja tangente dá 1. Arco tangente 1. É assim que a gente lê. Então, o ângulo θ, né? O ângulo θ vai ser o quê? O arco cuja tangente é 1. Tá? Só que tem um detalhezinho a mais, né? No ciclo trigonométrico, tá? No ciclo trigonométrico, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui tem a mesma tangente, porque a tangente ela é medida num eixo aqui, ó, aqui. Então a tangente vai ser isso aqui, ó. Então tanto um arco do primeiro quadrante quanto um arco que está no terceiro quadrante, né, se tiver na mesma direção aqui, né, por exemplo, o 45 e o 215, a tangente de 45 e 215, as duas dá 1.
tá? Então, um arco cuja tangente é 1 é θ, aí eu falo, bom, esse arco que dá 1 pode ser 45 graus, também pode ser 225 graus, certo? Aí você fala, ah, mas daí como é que eu vou saber? Você vai saber pelo sinal do A e do B. Então, como o A e o B, os dois é positivo, então no primeiro quadrante é esse, tá? No segundo quadrante, vai ficar como? Então, vai ficar assim. Não é igual, isso aqui é uma setinha. No segundo quadrante, a tangente do θ vai ser o quê? É B sobre A. Então, é 3 sobre menos 3. 3 sobre menos 3 dá menos 1. Ah, então a tangente é menos 1. É porque aqui, ó, a tangente vai ser aqui, ó, abaixo, né? Vai ser menos 1. Aí você fala, ah, então, tá. Agora, como é que você sabe que vai ser? Como é que você sabe que vai ser 135 ou se vai ser 315? Né? Certo? Como é que você sabe que vai ser? Pelo sinal do A e do B, né? Então, como o B é positivo, o B é a parte imaginária, é positivo, está para cima. Então, é do segundo quadrante. Aí você chega à conclusão, né? Aí você chega à conclusão que o θ aqui é o quê? É 135 graus. Tá? No terceiro quadrante, ó, a tangente do ângulo vai ser o quê? Menos 3 sobre menos 3, que vai dar o quê? Mais 1, tá vendo? A tangente é igual. Só que o A e o B são negativos. Então, você chega à conclusão de que o θ é o quê? 225 graus. Tá? E no quarto quadrante, você vai ter que tangente de θ vai ser o quê? É a parte imaginária sobre a parte real. Então, vai dar menos 3 sobre 3, que é o contrário desse aqui, ó, tá vendo? Ele também dá menos 1, mas esse aqui dá 3 sobre menos 3. E esse aqui é menos 3 sobre 3. Então, eu chego à conclusão de que o ângulo θ é igual a 315 graus. Tá? Então, na playlist ali, tem vários exercícios que eu faço isso aqui. E é isso que você tem que raciocinar. Não tem coisinha tão prontinha assim. Você tem que fazer o raciocínio. Tá? Você pode fazer... Tem uns lá que eu, se eu não me engano, eu transformei da forma algébrica para a forma trigonométrica. Tá? Então, tem alguns exercícios lá que eu fiz da forma algébrica para trigonométrica pelo desenho. Tenho quase certeza que teve uns que eu fiz pelo desenho. Assim como eu fiz aqui, ó. Eu achei o módulo e o argumento olhando, fazendo no gráfico ali, ah, tá aqui, pá, 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 pá. Daí já sei qual que é. Tem uns que é bem simples, não precisa ficar fazendo isso aqui. Agora tem outros que é um pouquinho mais complexo, aí você faz por aqui. Você faz por esse cálculo aqui. Certo? É essa maneira de você transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica. Aí, como é que faz para transformar da forma trigonométrica para a forma algébrica? Daí você resolve. Então, digamos que eu tenho um z que é 4 vezes cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus. Tá? Então, pô, como é que é isso aqui? 4 cosseno mais i seno é o quê? Então, z vai ser igual a 4 vezes cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, mais i vezes seno de 30 graus, meio. Aí você multiplica isso por esse, vai dar o quê? 2 raiz de 3 mais i vezes 2. Ó, porque 4 vezes meio dá 2. Tá? Ou, na verdade, a gente escreve assim, né? 2 raiz de 3 mais 2i. Então, tá aqui, ó. Eu transformei da forma trigonométrica para a forma algébrica. Tá? Da forma trigonométrica para a algébrica é bem simples. É só você calcular aqui o seno e o cosseno e fazer a multiplicação. Muito simples. Agora, da forma algébrica para trigonométrica, às vezes você vai ter que fazer isso aqui, ó, calcular a tangente e deduzir qual que é o ângulo, tá? E calcular o módulo e daí escrever um desses módulos aqui, certo? Não tem saída, é assim mesmo. Agora a gente vai fazer a multiplicação de números complexos. Bom, multiplicação de números complexos a gente já fez lá na forma algébrica, tá? Você faz A vezes tal, tal, você faz aquela distributiva tal e acha, né? É bem simples, tá? Você tem que lembrar da potência do i. Mas a multiplicação dos números complexos na forma algébrica. Então, eu tenho dois números complexos, z, tá? Que tenho o ρ1 vezes cosseno do θ1 mais i seno de θ1, tá? Esse é o z. E eu tenho o w, que é o ρ2 vezes cosseno
de θ2 mais I vezes seno de θ2. Tá? Então, quando eu faço a multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse por esse. Tá? Então, Z vezes W vai dar o quê? Tá? Eu tenho ρ1 vezes isso, vezes ρ2 vezes isso. Então, como está tudo multiplicando, ρ vezes isso, vezes isso, vezes isso, vou fazer ρ1 vezes ρ2. Tá? Certo? Isso vezes isso, eu posso começar fazendo ρ1 vezes ρ2. Certo? E daí, aqui, na verdade, vai ser um colchetes que eu tenho que abrir, tá? Porque vai ter parênteses lá dentro. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer isso vezes isso. Então, quando eu faço, né, uma soma vezes uma soma, é distributiva. É esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, certo? Então, esse vezes esse primeiro vai ser o quê? Cosseno θ1 vezes cosseno θ2, certo? Esse vezes esse. Esse vezes esse eu vou fazer aqui também junto aqui do lado, tá? E vai ser o quê? Então, ó, primeiro, mais vezes mais dá mais. I vezes I dá menos 1. Então, mais vezes menos 1 vai dar menos, certo? Aí, seno θ1 vezes seno θ2. Então, vai ser seno θ1 vezes seno θ2. Tá bom? Então, até agora eu fiz esse vezes esse e esse vezes esse. Deu isso aqui. Tá? Agora, eu vou fazer o quê? Esse vezes esse e esse vezes esse. Tá? Então, esse vezes esse vai dar I vezes cosseno θ1 vezes seno θ2. Então, vou colocar embaixo aqui, que tá vendo que tem que escrever um monte, né? I vezes. Tá? Então, cosseno θ1 vezes seno θ2. Tá? E daí, esse vezes esse vai dar mais. Como está o I, então mais, né? Então vai ficar cosseno θ2 vezes seno θ1. Tá? E fecho o colchete, tá? Porque fora do colchete estão os módulos multiplicando. E aqui dentro ficou isso aqui. Tá? Então, cosseno θ1 vezes cosseno θ2 menos seno θ1 vezes seno θ2 é o quê? Então, tem uma parte lá da trigonometria, tá? Que a gente estuda lá, que é o cosseno da soma de dois arcos ou o seno da soma de dois arcos. E esse daqui é o cosseno de θ1 mais θ2, tá? Então, isso tudo vai ficar o quê? ρ1 vezes ρ2 vezes cosseno, tá? Então, cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno dá cosseno de θ1 mais, tá? Como é menos, então é mais, θ2, tá? Mais I vezes. Então, quando tem também aqui, ó, seno, ó, seno θ1 cosseno θ2 mais seno θ2 cosseno θ1, como os dois são positivos, então eu posso ler esse mais esse ou esse mais esse, tá? Quando é positivo aqui, é seno de um vezes o cosseno do outro, ó, seno de um vezes o cosseno do outro, ó, seno daquele outro vezes o cosseno de um, isso daqui é o quê? É seno de θ1 mais θ2, tá? Então, quando eu tenho a multiplicação dos números complexos, na forma trigonométrica é muito simples. É só eu fazer o módulo dos dois multiplicados, vezes cosseno da soma dos ângulos, mais I vezes seno da soma dos ângulos. Tá? É muito simples. Tá? Na forma trigonométrica é muito simples. Aí você fala, ah, tá, daí aí um dos ângulos é 30 graus e o outro ângulo é 45 graus. Aí eu vou ter que calcular cosseno de 75 graus. E quanto é o cosseno de 75 graus? Realmente, daí aí não é simples, tá? Mas vai ter exercício aí que você pode ver e ver como é que é a aplicação disso aí, tá bom? Agora, outra utilidade. Então, eu não tenho só dois números complexos. Eu tenho o Z vezes o W vezes o... qual outro? O T vezes o Y vezes, né? Então, são vários números complexos aqui. Certo? O U, certo? Vai ser o quê? Então, todos eles na forma trigonométrica. Então, vai ser o quê? Ρ1 vezes Ρ2 vezes Ρ3 vezes o Ρ4 vezes o Ρ5 vezes o quê? Cosseno do quê? Do θ1 mais θ2 mais θ3
mais θ4 mais θ5, mais I vezes o quê? Seno de θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4 mais θ5. Tá bom? Então, fica mais simples fazer isso aqui do que você pegar um número complexo na forma algébrica e multiplicar um pelo outro, aí o resultado multiplicar pelo outro, aí o resultado multiplicar pelo outro e o resultado multiplicar pelo outro. Isso daqui sai justamente isso, ó. Eu pego o z vezes o w na forma trigonométrica e dá esse resultado. Aí eu pego esse resultado aqui, faço vezes o t, vai dar o quê? Ρ1 vezes Ρ2 vezes o Ρ3. Vezes cosseno do θ1 mais θ2, mais agora o θ3, que é o do t. Mais I vezes seno θ1 mais θ2, mais o θ3, que agora é do t. E o resultado eu faço vezes o y, que é o quê? Que é Ρ1 vezes Ρ2 vezes Ρ3 vezes Ρ4, e assim vai, tá? Então, a multiplicação pela forma trigonométrica, apesar de parecer grande, mas é simples. É o módulo de cada um deles multiplicados, vezes o cosseno dos argumentos de todos eles somados, mais I vezes o seno daquela soma de ângulos que você já fez aqui anteriormente. Tá bom? E também dá para a gente extrapolar isso mais uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho um número complexo z elevado a um expoente n. Tá? Vamos dizer assim, se eu fizer um número complexo vezes ele mesmo, é fácil, é só fazer a distributiva. Mas e se eu tiver, por exemplo, a potência décima? Eu tenho um número complexo lá e quero fazer ele elevado a 10. Eu vou ter que fazer... vai ser muita multiplicação, muita distributiva para fazer. Agora, desse jeito é mais simples. É o quê? Então, todos eles são iguais. Então, todos os módulos de todos eles são iguais. Então, vai ser o módulo elevado a n, tá? Vezes cosseno do quê? Dos argumentos de todos eles. Só que todos os argumentos são iguais. Então, vai ser n vezes o argumento, mais I vezes seno do quê? N vezes o argumento. Tá? Aí fica muito mais simples também. Porque daí o argumento é o ângulo, e fazer tantas vezes aquele ângulo é simples. E o módulo é um número elevado a um expoente também é simples. Tá? Aí você fala assim, mas se eu for calcular o cosseno de 10 vezes 30... é cosseno de 300. Como é que eu calculo o cosseno de 300? É simples. Tá? Pega o ciclo trigonométrico. Tá? Quem ainda... eu não aprendi direito trigonometria. Eu tenho vídeos aqui de trigonometria, você pode ver, tá bom? Acho que eu vou até colocar no izinho ali também o vídeo de trigonometria, a playlist de trigonometria, e você vai lá e procura lá para aprender. Tem vários vídeos ali, você consegue aprender, é tranquilo. Trigonometria não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, tudo que você tem que aprender, você tem que se dedicar, né? Você quer andar de carro, você tem que se dedicar. Não é assim, quero andar de carro. Aí pega lá o carro pela primeira vez, você vai aprender a dirigir? Não vai, né? Você vai atropelar umas 3 pessoas, vai bater em alguns postes, algumas casas, vai bater em carro, vai quase morrer, mas um dia você aprende, né? Assim é com a matemática, a mesma coisa. Então, 10 vezes 30 é o quê? 30 é aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 30. Então, o cosseno de 300 vai ser o quê? Vai ser meio. Porque o seno de 30, aqui é 30 graus. Tá vendo? 30 graus. E isso tudo aqui é o 300 graus. Tá? Então, o seno de 30 graus é meio. Só que agora, como 30 graus está aqui, então o cosseno de 300 é meio. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Só que agora aqui está para baixo, essa medida aqui. Então, vai ser o seno, né? O cosseno de 30 graus vai ser menos seno de 300 graus. Tá? E o seno de 30 graus vai ser o quê? Vai ser o cosseno de 300 graus. Aí você fala, mas como é que faz isso aqui? Está lá na lista da trigonometria, tá? Isso aqui chama-se redução ao primeiro quadrante. Tá? Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, eu pego seno de 300 graus
E fazendo a redução para o primeiro quadrante, eu chego à conclusão que seno de 300 graus é menos cosseno de 30 graus. E cosseno de 300 graus, fazendo a redução para o primeiro quadrante, eu chego à conclusão que é seno de 30 graus. Tá? Então veja, o estudo dos números complexos na forma trigonométrica passa pela trigonometria, só que tem que saber bem trigonometria. Se você não sabe bem trigonometria, você tem que estudar bem a trigonometria. Se você estiver fazendo algum dos problemas que eu resolvi lá de números complexos e você se perder na trigonometria, vai lá nos comentários do vídeo e põe lá a sua dúvida. Que eu vou fazer o quê? Eu vou procurar na playlist lá um vídeo que fala sobre isso e vou colocar. Se não tiver, eu faço. Se for um esclarecimento mais simples, eu faço. Tá bom? E eu vou procurar ajudar você. Não fica sem perguntar. Não tem agora motivo para você falar assim: ah, não consigo desistir da matemática. Ah, dá um tempo, né? Agora, a divisão de dois números complexos na forma trigonométrica, tá? Então eu tenho Z1 é ρ1 vezes cosseno θ1, tá? Mais I vezes seno de θ1, certo? E o Z2 igual a ρ2 vezes cosseno de θ2 mais I vezes seno de θ2, tá? Então, quando eu faço a divisão de um pelo outro, né? Z1 sobre Z2 vai ser o quê? Então, é esse sobre esse, tá bom? Bom, ρ1 dividido por ρ2 eu já posso colocar aqui, né? ρ1 dividido por ρ2, certo? Porque a divisão é esse, ó, só passar uma fração aqui, uma fração aqui. Então, esse aqui, tchum, destacou. Aí eu tenho que dividir esses dois números complexos. Mas a gente já viu lá nas operações da forma algébrica, que quando a gente divide dois números complexos, não tem uma divisão de números complexos. O que tem é a gente multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado que está embaixo. Certo? Então, para não ter que escrever tanto aqui, ó, eu já vou fazer isso aqui mesmo. Tá? Ó. Z1 sobre Z2 vai ser igual a isso aqui sobre isso aqui. Então, ρ1, ρ2 eu já destaquei aqui. Daí eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do que está embaixo. Qual é o conjugado que está embaixo? É cosseno de θ2 menos I seno de θ2. E em cima eu vou multiplicar pela mesma coisa. Cosseno θ2 menos I seno de θ2. Certo? Então tá. Quando eu multiplico isso daqui por isso daqui, tá? Como eles são conjugados, né? Ó, isso aqui é o conjugado disso. Então, quando eu multiplico o número complexo pelo seu conjugado, fica o quê? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Certo? Ó, o quadrado do primeiro, que são iguais, mais com menos, menos. Só que I com I, menos 1. Então, menos vezes menos 1, mais. Tá? Então, embaixo vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, tá? Mais o quadrado do segundo, que é seno de θ2 ao quadrado. Tá? Isso é o que vai ficar embaixo. E o que vai ficar em cima? Então, o que vai ficar em cima é o seguinte, ó. Cosseno θ1 vezes cosseno θ2. Tá? Aí, quando eu faço essa parte imaginária vezes essa parte imaginária, vai ficar mais vezes menos, menos. I vezes I ao quadrado. Menos I ao quadrado dá mais. Então, mais. Aí, seno θ1 vezes seno θ2. Seno θ1 vezes seno θ2. Certo? Agora, a parte imaginária vezes esse vezes essa e esse vezes essa. Tá? Como não deu espaço, então eu vou colocar embaixo um valor I vezes esses dois, e aqui vai dar menos I vezes esses dois. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais, tá? Então, vai ficar mais I vezes. Embaixo vai ficar isso aqui, né? Tá? Essa soma aqui, ela está embaixo de tudo, tá? É que como não está dando espaço aqui, para eu fazer aqui em cima mesmo, né?
eu estou repetindo o que está embaixo e agora estou fazendo o resto da multiplicação. Então, vai ficar aqui, ó, esse vezes esse. Então, seno θ1 vezes cosseno θ2. Tá? Esse vezes esse. E esse aqui deu menos, né? Como eu coloquei o mais lá, então o menos vai ficar aqui. Seno θ2, cosseno θ1. Tá? Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de um ângulo dá 1. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Certo? Então, o número de baixo desapareceu. Cosseno de θ1 vezes cosseno θ2 mais seno θ1 vezes seno θ2 dá cosseno de θ1 menos θ2. Ou θ2 menos θ1. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. Então, Z1 sobre Z2 vai ser igual a ρ1 sobre ρ2, tá? Vezes, tá? Embaixo já não tem mais, tá? Até nem precisava ter feito parênteses tão grandes em cima, tudo bem, um colchete tão grande, mas vai lá. Cosseno do quê? Então, como aqui, ó, tem uma macetinha até que fala cossa, cossa, senta, senta, né? Cossa, cossa, senta, senta é o cosseno da soma ou da diferença. Então, como aqui é mais, então é da diferença. Pode ser θ1 menos θ2 ou θ2 menos θ1. Eu vou usar θ1 menos θ2 por quê? Porque o 1 está em cima e o 2 está embaixo. Cosseno θ1 menos θ2. Tá? Veja, aí você fala, mas por que? Mas e se 2 estivesse em cima, eu poderia... Não, tanto faz, tá? Aqui eu posso colocar cosseno θ1 menos θ2 ou cosseno θ2 menos θ1. Por quê? Porque o cosseno de um ângulo positivo é igual ao cosseno desse mesmo ângulo negativo. Tá? Lembrando lá do ciclo trigonométrico, ó, o cosseno é aqui, né? Então aqui, se esse ângulo está aqui ou se esse ângulo está para baixo, o cosseno é o mesmo. Tá? Então, se a diferença entre os ângulos der mais 3, o cosseno, o ângulo deu para cima e o cosseno está ali. Agora, se a diferença deu menos 3, o ângulo está para baixo e o cosseno está igual. Então, por isso que pode ser θ1 menos θ2 ou θ2 menos θ1. Tá? Aí, mais i vezes o quê? Então, seno θ1 cosseno θ2 menos seno θ2 cosseno θ1, esse sim é seno de quê? De θ1 menos θ2. Tá? Esse daqui eu não posso inverter, porque o seno do θ1 está no termo positivo e o seno θ2 está no termo negativo. Então, vai ficar o θ2 negativo e o outro positivo. Então, esse daqui eu ponho 1 menos 2 para ficar igual a esse aqui, ó. E a fórmula ficou aqui. Então, o Z1 sobre Z2 vai ser o módulo do 1 dividido por módulo do 2, vezes cosseno da diferença do 1 menos 2, mais i vezes seno da diferença 1 menos 2. Certo? Essa aqui é a fórmula. Aí, como a gente viu aqui na multiplicação, e se eu tiver vários multiplicantes, daí eu faço como, né? Aí alguém pode chegar e falar assim, então quanto que é? Z1 dividido por Z2, dividido por Z3, dividido por Z4, dividido por Z5. Peraí, mas existe uma divisão assim? Que tipo de divisão é esse? Tá? Isso daqui não existe. Divisão é um numerador e um denominador. Quem que é o numerador e denominador aqui? Então, esse é o numerador, tudo isso é o denominador, ok. E daí, desse denominador, esse é o numerador, tudo isso é... Aí, tudo bem, daí dá para fazer, mas eu não vou fazer aqui. Vou fazer assim, ó, digamos, tá? Para trocar em miúdo. Z1 vezes Z4 dividido por Z2 vezes Z3, certo? Por exemplo, esse exemplo aqui. Como é que vai ficar Porque agora eu tenho multiplicação e divisão. Então, isso aqui vai ficar o quê? Ρ1 vezes Ρ4 dividido por Ρ2 vezes Ρ3. Tá? Eu nunca vi isso aqui num vestibular, de repente cai, né? Num concurso eu nunca vi, né? Mas de repente alguém resolve falar, vamos fazer uma questão que poucos vão resolver para a gente fazer a diferença daquele que vai passar ou não vai passar. Então, se você entendeu aqui até agora, você de repente vai utilizar esse macete aqui, bom. Então, vai ficar vezes o quê? Cosseno do quê? θ1 mais θ4 menos θ2 menos θ3.
Quem está em cima vai ficar somado e quem está embaixo vai ficar negativo. Tá? Mais I vezes seno do quê? Mesma coisa dali. Θ1 mais θ4 menos θ2 menos θ3. Tá? Então, fica assim. Tá bom? Então, essa parte de multiplicação, ó, multiplicação, tá? Potência, já joguei potência aqui, porque potência é multiplicação, tá? A divisão, aqui tem a da divisão, é só subtrair os argumentos, tá? E joguei um aqui que é multiplicação e divisão tudo junto, dá para fazer aqui. E a última é radiciação. Bom, a última parte é sobre radiciação, tá? E daí eu encerro aqui. Então, por exemplo, eu tenho um número complexo z e eu quero saber quanto que é a raiz enésima de z, tá? Por exemplo, raiz quarta de z, ou raiz quadrada de z, tá bom? Isso aqui vai dar um número complexo. Eu vou chamar de w, tá bom? E o que significa que raiz enésima de z dá w? Significa que w elevado a n vai dar z, certo? Bom, vamos tomar aqui z seja ρ vezes cosseno θ mais i seno θ, tá bom? E vamos dizer que w, que é a minha resposta, que é o que eu estou atrás, tá? Seja t vezes cosseno de alfa mais i seno de alfa, tá bom? Então, o w é o que eu quero. Mas para achar o w, eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar w a n, que é o índice da raiz. Então, vai ficar assim, w elevado a n vai ser o quê? Naquela fórmula da potência que a gente viu ali atrás, vai ser o quê? Vai ser t elevado a n vezes cosseno de n vezes alfa mais i seno de n vezes alfa. Tá? Então, eu pego o ângulo alfa vezes n, faço o cosseno, tá? Isso aqui que vai ser o w. Tá certo? Então, olha só. Z é isso aqui. E w elevado a n é isso aqui. Então, eu vou igualar esse aqui com esse aqui, ó. Tá? Porque z é o w elevado a n. O que eu quero é o w, tá? Então, o que eu quero é o w. Então, se eu descobrir quanto é o alfa e o t, eu sei quanto é o w. Porque o w é t cosseno alfa, tá? Então, eu tenho que descobrir quanto que é o alfa e quanto que é o t para saber quanto que é. Então, vai ficar assim, ó. Rho vezes cosseno de θ mais i seno de θ, tá? Vai ser igual a t elevado a n vezes cosseno de n alfa mais i seno de n alfa, certo? Então, o ρ vai ser t elevado a n, certo? E daqui sai o quê? Que t é igual a raiz enésima de ρ, tá? Mas eu vou considerar só o valor positivo disso aqui, tá? Então, o t vai sair disso aqui, ó. Então, ó, já consegui uma das coisas, porque a minha resposta é o w. Então, eu preciso do t e do alfa. Então, o t eu já descobri, é só fazer raiz enésima do w. De certa forma, era óbvio, né? Se z é isso aqui, então raiz enésima disso aqui vai ser raiz enésima do ρ, né? Vezes raiz enésima disso aqui. Agora, o que é raiz enésima disso aqui? Então, essa parte aqui, ó, ρ é o t elevado a n, e cosseno θ vai ser cosseno de n vezes alfa. E seno θ vai ser seno de n vezes alfa. Então, para que cosseno de θ seja n vezes alfa, então quer dizer o quê? Que θ vai ser... na verdade, não é θ. Vamos fazer de novo, porque eu quero o alfa, né? Então, n vezes alfa vai ser θ. Só que olha só, vamos pegar aqui o ciclo trigonométrico. Vamos dizer que o θ seja isso aqui, tá? Então, n vezes alfa pode ser θ mais uma volta completa,
pode ser θ mais duas voltas completas, tá? Porque, ó, o cosseno de θ tem que ser igual ao cosseno de N-alfa, mas eu quero saber quanto é o alfa. Então, N-alfa pode ser o quê? Pode ser o θ ou pode ser o θ mais uma volta completa, porque o cosseno do θ mais uma volta completa é a mesma coisa que cosseno de θ. Ou cosseno de θ mais 3 voltas negativas, completas só que negativas, é a mesma coisa que cosseno de θ. Tá? Isso aqui é lá de trigonometria, quando a gente tinha a equação, tá? Tem um vídeo que eu falo lá sobre a equação trigonométrica, na parte lá de equações trigonométricas, você pode ver lá, você vai ver como é que é isso. Então, N-alfa vai ser θ mais K vezes voltas completas, certo? K vezes volta completa. Então, o alfa vai ser o quê? Vai ser o θ mais K vezes voltas completas dividido por N. Então, tá aqui, ó. O W vai ser o T, que é isso aqui, e vai ser o restante, que é cosseno disso, mais I seno disso. Então, vai ser assim, ó. O W vai ser o quê? Raiz enésima de Rho, certo? Que é o T, né? Ó, T é raiz enésima de Rho. Eu estou fazendo dessa daqui, ó, tá? Ó, W é T, que é raiz enésima de Rho, vezes cosseno do que? Do alfa. O alfa é isso aqui, ó. Θ mais K vezes voltas completas dividido por N, mais I vezes seno de θ mais K vezes voltas completas dividido por N. Então é isso aqui, ó. Tá? Só que daí tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, tá vendo essas voltas completas? Então isso aqui permite várias respostas. Quando K for 0, quando K for 1, quando K for 2, quando K for 3, quando K for 4, quando K for 5, quando K for 6. E à medida que eu for trocando os valores de K, eu vou obtendo valores diferentes para W. Tá? Porque nos números reais, né, quando a gente fala assim, raiz de 4, aí a gente diz que é o quê? Que é 2, né? Mas, na verdade, a raiz de 4, ele admite duas respostas. Tá? Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4. Mas menos 2 ao quadrado também dá 4. É ou não é? Então, quando a gente calcula isso aqui, né, nos números reais, a gente só calcula a parte positiva. Mas a rigor, ela tem, essa daqui tem duas respostas. Aí, quando a gente fala nos números complexos, daí é importante a gente realmente achar todas as respostas. Então, por exemplo, nos números complexos, né, se eu fizer raiz de 4 pelos números complexos, por isso daqui, eu vou achar como resposta o 2 e o menos 2. Tá? É só variando esse K aqui, ó, colocar 0, 1, 2, 3. Por exemplo, o 0 pode ser que dê 2. Aí o 1, ele vai dar menos 2. O 2, ele vai dar 2. O 3, o K igual a 3, ele vai dar menos 2. Entendeu? Ele vai ficar repetindo. Então, eu trocando os valores de K, ele vai dar, no caso de raiz quadrada, vai dar duas respostas. No caso de raiz quadrada, quer ver, por exemplo, quanto que é raiz quarta de 16? Raiz quarta de 16 vai dizer, é 2. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Certo? Mas a rigor, como eu falei, também pode ser o quê? O menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, dá 16. Certo? Só que se eu fizer isso aqui pelos números complexos, eu vou achar mais duas ainda. Eu vou achar 4 respostas. Certo? E é o que eu vou fazer. Então eu vou fazer esse raiz quarta de 16 por esse método e você vai ver que nós vamos ter 4 respostas. Tá? Então olha só. Eu quero raiz quarta de 16, tá? Só que para fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 16 na forma trigonométrica. Eu vou colocar, porque o 16, na verdade, ele é o quê? Ele é 16, né? Raiz quarta de 16 mais 0i, tá? É um número complexo. Só que é um número complexo que a parte imaginária é 0.
tá? Só tem parte real. Só que se eu colocar isso aqui em forma de forma trigonométrica, vai ficar o quê? Então vai ficar raiz quarta do quê? De 16 vezes cosseno de 0, tá? 0 graus, tá? Mais I vezes seno de 0 graus. Tá? Por quê? Ó? Cosseno de 0, né? Então, vou pegar o ciclo trigonométrico. Cosseno é nesse eixo aqui, né? Cosseno. Então, o 0 dá 1. E o seno de 0 é 0. Então, 0 vezes I, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes 16, dá 16. Então, essa é a forma trigonométrica do 16, tá? Então, agora eu vou fazer raiz quarta de 16, só que pela forma trigonométrica. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar raiz quarta de 16, só o valor positivo, tá? Vezes o quê? Cosseno de θ, que é 0, tá? Vamos ver a forma aqui, ó. Θ mais K vezes 2π sobre N. N, no caso ali, é 4, porque é raiz quarta, tá? Então vai ser cosseno de 0, vou escrever tudo, 0 mais K vezes voltas completas sobre 4, mais I vezes seno de 0 mais K voltas completas, tudo sobre 4. Tá? Então vai ser esse valor. E quanto que é esse valor? Então vai ficar o quê? Raiz quarta de 16 vai ser igual a 2. Lembra que só os valores positivos, os outros valores vão sair daqui. Vezes cosseno de quê? Bom, 0 é 0. K vezes 2π sobre 4. Bom, 2π sobre 4, né? Simplifico 2 por 2, 4 por 2 dá 2. Então vai ficar cosseno de K vezes π sobre 2, mais I seno de, né? Aqui também, né? Por 2, K vezes π sobre 2. Tá? Aí, agora eu vou jogar valores para cá. Eu preciso jogar 4 valores para cá em sequência. Porque se eu jogar mais, os outros vão dar os mesmos valores que deu anteriormente. Tá? Mas 4 valores para cá em sequência eu preciso jogar. Então eu posso jogar o 0, 1, 2, 3, por exemplo. Mas eu posso jogar também o 0, menos 1, menos 2, menos 3 também. Posso jogar o 7, 8, 9, 10. Vai dar os mesmos resultados. Tá? Mas eu vou jogar os mais fáceis, que é 0, 1, 2 e 3. Então, para cá igual a 0. Então, para cá igual a 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter... essa aqui é a resposta, né? Vamos chamar do W lá que eu havia falado antes, né? W vai ser W1, né? Porque vão ser 4 respostas, tá? Como é raiz quarta, tem que ter 4 respostas. Então, W1 vai ser o quê? 2 vezes cosseno de 0 vezes qualquer coisa, 0. Cosseno de 0, né? 0 radianos pode ser mesmo, mais I vezes seno de 0. Bom, seno de 0, a gente já viu que é 0. Então, isso aqui é 0. E cosseno de 0, a gente viu que é 1. Então, vai dar 0 vezes I, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes 2, 2. Essa é a primeira resposta. Tá? Ômega 1. W1. Então, agora para cá é igual a 1. Isso daqui vai dar o quê? Vai me dar outra resposta, W2. Vai ser 2, porque raiz quarta de 16 é 2, né? Só o positivo. Vezes cosseno do quê? Então, 1 agora, né? 1 vezes π sobre 2. É π sobre 2. Mais I vezes seno de π sobre 2. Tá? Bom, π sobre 2 é 90 graus aqui. Então, esse ângulo aqui, o seno dá 1 e o cosseno dá 0. Então, esse aqui agora dá 0. E esse aqui vai dar o quê? Dá 1. Então, vai ficar 2, né? 1 vezes I, I. I mais 0, I. 2 vezes I, 2I. Ó, essa é a segunda resposta. Aí você fala, mas 2I elevado à quarta
Dá 16? Dá. Para K igual a 2. Então, ômega 3. Porque são 4 respostas, de novo. Então, raiz quarta de 16 é 2. Cosseno do quê? Então, agora o K é 2. 2 vezes π sobre 2, que dá π. Então, cosseno de π. Mais I, seno de π. Bom, então π é meia volta aqui, certo? Então, seno de π é 0. E cosseno de π dá o quê? Dá menos 1. Fiz o contrário. Dá menos 1, certo? Então, seno de π é 0. E 0 vezes 1, 0 vezes I, 0. E cosseno de π dá menos 1. 2 vezes menos 1, né? Porque isso aqui dá 0. 0 com menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Tá aí, ó. Essa e essa não é novidade, que a gente já sabia. Mas essa aqui está sendo novidade. E K igual a 3. Então, o ômega 4, a quarta resposta. Então, raiz quarta de 16 é 2. E daí vai ficar cosseno de o quê? Então, K é 3. 3π sobre 2. 3π sobre 2. Mais I vezes seno de 3π sobre 2. Tá? Então, tá aqui. 3π sobre 2 é 3/4 da volta. Tá? Então, o cosseno de 3π sobre 2 dá o quê? Dá 0. Então, isso aqui dá 0. E o seno de 3π sobre 2 dá o quê? Dá menos 1. Então, isso aqui dá menos 1. Menos 1 vezes I dá menos I. Menos I com 0, menos I. E menos I vezes 2, menos 2I. Essas são as 4 respostas. Aí você fala assim, mas se eu levar isso aqui, elevar a quarta, dá 16, tudo bem. Se eu pegar isso aqui e elevar a quarta, dá 16, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 4, 4 vezes 4, 16. Fechou. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, então daqui dá 4, isso aqui dá 4, 4 vezes 4, 16. Fechou? Aí, 2i vezes 2i vezes 2i vezes 2i dá o quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. I vezes i dá menos 1. I vezes i dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Dá 16 também. E menos 2i vezes menos 2i vezes menos 2i vezes menos 2i dá o quê? Então, menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Então, fechou, dá positivo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Beleza. I vezes I, menos 1. I vezes I, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Entendeu? Então, quando eu falo de números complexos, eu tenho que levar em consideração todos os números complexos que, elevado à quarta, vai dar o 16. Tá? Agora tem mais uma coisa interessante. Aqui no plano de Argand-Gauss, né? Tá? O 16 está onde? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Esse é o 16. Esse aqui é o 16. É o número complexo 16. A raiz quadrada desse complexo dá o quê? Dá o 2, dá o 2i, dá o menos 2 e dá o menos 2i. Esse aqui é o menos 2i, esse aqui é o 2, esse é o 2i e esse daqui é o menos 2. Então dá 4 respostas assim, ó, certo? Se eu falar de raiz cúbica de um número complexo, vai dar o que no plano? Vai dar 3 pontos, tá? Vai dar 3 pontos formando um triângulo. Certo? Se eu falar, por exemplo, de raiz sexta de um número complexo, vai dar 6 pontos. Formando aqui um hexágono. Certo? Por quê? Por causa do ciclo trigonométrico. Ele vai dando o ciclo trigonométrico. O nosso caso aqui, ó, deu esse. Se for outro, pode dar, né? Se for raiz oitava, vai dar assim, ó.
Aí ele dá uma figura, né? Um octógono, certo? Então é o seguinte, esse daqui é uma das coisas que mais gera polêmica, sabe? É uma das coisas que mais o pessoal fica em dúvida, porque tem que fazer bastante raciocínio para entender bem. Mas no livro tem vários exercícios e eu vou resolver esses exercícios. Eu acredito que não tem nenhum resolvido na playlist, tá? Mas eu vou atualizar essa playlist, vou colocar todos os exercícios, vou resolver todos eles lá e você dá uma olhada lá e aprenda. Lembrando sempre, não acaba aqui, tá? Na internet, ó, grave bem isso. Na internet, não é que nem na sua escola lá que você assiste a aula, vai para casa e fala, puxa, eu não consigo lembrar o que o professor falou. Aí lascou, né? Na internet, você assiste, você fala, ah, entendi. Daí você vai tentar fazer, fala, não estou conseguindo de novo. Aí o que você faz? Você volta no vídeo e assiste de novo. Daí você, ah, entendi. Aí você volta lá e tá. Pô, calma aí, mas surgiu uma dúvida. Daí você volta no vídeo. Ah, não, mas aqui não entendi ainda. Ah, vou fazer essa pergunta. Daí você vai lá nos comentários do vídeo e faz a pergunta. E eu tô aqui, eu vou responder, entendeu? Pela internet é mais fácil. Então utilize esse recurso. Utilize o tempo pela internet para fazer isso, tá? Essa aula aqui tenho certeza que deu mais de 1 hora, porque foram vários assuntos, eu alonguei. Na aula passada foi uma porcaria, eu só não vou tirar porque para ficar lá, tá? Mas essa aqui, ela tá maior porque ela tá envolvendo os assuntos da aula anterior também. Então você pega lá e assista essa aula com calma, assista 2 vezes, vai na parte que você está em dúvida, para tirar sua dúvida, tá bom? E se você tiver dúvida, pergunte, né? Não conseguiu tirar sua dúvida no vídeo? Pergunte nos comentários do vídeo que eu posso responder para você, tá bom? Mais uma coisa, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, tá? Se você for passar pelo WhatsApp, pega o link do vídeo, tem aquela setinha ali em cima, pega o link do vídeo e manda pro WhatsApp, tá? E curta o vídeo, curta esse vídeo aqui, vai curtindo aí que vai fazer mais pessoas conhecer esse canal, tá bom? Não fica com medo se outras pessoas conhecerem esse canal aqui, vão aprender mais que eu, não. Você está se dedicando, então não tem como alguém tirar tua vaga. Na verdade, o que vai te ajudar é o trabalho que você tiver aqui. Então não é alguém que vai tirar, é você mesmo que vai tirar a sua vaga se você parar de estudar. Você fala assim, ai, que preguiça, não vou estudar hoje. Daí você está tirando sua vaga, entendeu? Então é isso aí. Até a próxima, gente.